tema da mensagem que o Senhor colocou no nosso coração para trazer aos irmãos nesta manhã: o anjo invisível na cova dos leões. Depois de eu pregar aos irmãos no domingo passado sobre o anjo visível, porque ele foi visto até por Nabucodonosor a passear entre os amigos de Daniel na fornalha, aí me veio o desejo de pregar agora sobre o anjo invisível na cova dos leões. O texto bíblico encontra-se em Daniel, capítulo 6. Quantos leões já tiveste que enfrentar na tua vida? Talvez ainda estejas a enfrentar algum leão, ou quem sabe, possivelmente, ainda terás que enfrentar. A realidade, irmãos, é que a vida é uma sucessão de leões. Alguém já disse que nós temos que matar um leão a cada dia. Realmente, os leões com que nos deparamos são muitos. Há o leão financeiro, por exemplo, leão da dificuldade econômica, leão do desemprego, dos salários baixos. Há também o leão de alguma doença que pode estar a afligir-nos ou a afligir alguém da nossa família. Atualmente o mundo inteiro, já há vários meses, está a enfrentar o leão da pandemia do coronavírus. Nós estamos cansados. Há aquele leão que está dentro da nossa casa, problemas familiares, crise no casamento, dificuldade com os filhos. Há o leão das dificuldades nos teus relacionamentos, seja no trabalho, no colégio, na igreja, ou mesmo em casa. Sim, irmãos, a vida é repleta de leões, e principalmente a vida do crente, do cristão. Isso muitas vezes acontece porque o crente em Jesus Cristo tem um terrível adversário que anda em derredor a rugir como leão, a esperar uma oportunidade para devorar o crente. Ele não descansa, está ali 24 horas por dia. Por isso, Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, adverte: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Daniel, como fiel servo do Senhor, também teve os seus leões. Primeiro, o leão de ter sido deportado da sua terra, Jerusalém, quando ainda era jovem, para o cativeiro da Babilônia, no reinado de Nabucodonosor. Mas lá Deus o abençoou, e ele cresceu, e foi elevado a posição de governador de toda a província da Babilônia, como também foi colocado na posição de principal chefe de todos os conselheiros do rei. Isso despertou a inveja dos demais conselheiros, principalmente porque Daniel era um estrangeiro que foi deportado da sua terra para a Babilônia e agora estava por em cima deles. Então Daniel tinha
também o leão da inveja. A inveja desses conselheiros. Em seguida veio o leão de um decreto injusto, cruel, tramado pelos invejosos, que ia contra a vida de oração de Daniel, sua vida de comunhão e de fidelidade a Deus. E por não se render diante desse leão, desse decreto, finalmente foi lançado numa cova cheia de leões de verdade, leões ferozes e famintos, prontos a devorarem qualquer que desobedecesse ao decreto do rei. Mas, irmãos, nenhum leão foi capaz de intimidar Daniel, de fazer com que perdesse a sua confiança em Deus e se desviasse da sua devoção, da sua vida devocional. Nenhum leão foi capaz de afastá-lo de sua vida de oração, da sua vida de permanente e íntima comunhão com o Senhor. Daniel não iria abandonar sua rotina diária de comunhão com Deus por causa da ameaça dos leões. Preferia antes perder a vida, mas não se afastaria da comunhão com Deus. Por isso, continuou a fazer o que sempre fazia. Ele tinha o hábito de se trancar no seu quarto 3 vezes durante o dia, e com a janela aberta na direção de Jerusalém, porque certamente ele orava por sua terra, orava por Jerusalém, ele orava a Deus, e mesmo diante da ameaça dos leões, ele continuou a fazer isso, o que sempre fazia. Versículo 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Observe, irmãos, como também antes costumava fazer. Daniel não mudou, não perdeu a fé em Deus, não se desviou do caminho de permanente comunhão com Deus, apesar dos leões, apesar das ameaças. Outro aspecto que podemos observar em Daniel é que não somente era um homem de oração, mas também ele era um homem íntegro. Procuraram buscar em sua vida alguma coisa que podia acusá-lo lá no seu trabalho, na sua mordomia, no seu ministério, e não encontraram nada. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Irmãos, oração e integridade vão juntos. Quem ora é íntegro, quem é íntegro, ora. Desse episódio, eu quero destacar 3 lições. Quero compartilhar com os irmãos nesta manhã. A primeira lição: não permitas que os leões dessa vida te afastem da comunhão com o Senhor e do caminho da integridade. Não permitas. Essa lição é para aqueles que, diante da ameaça dos leões, esmorecem na fé, esfriam no seu fervor espiritual e já não mantêm a mesma comunhão que antes tinha com o Senhor. Aparece um leão diante de si e logo se desesperam,
perdem a fé, perdem o ânimo, perdem o vigor espiritual, a alegria do serviço cristão e da comunhão com Deus já não são mais os mesmos. Deixam-se vencer pela angústia, pela ameaça, pelo rugir do leão, mas não percebem que o rugir apenas serve para amedrontar, mas não pode devorar ninguém. Ninguém é devorado por um rugir. O rugir só amedronta. E aqueles que se amedrontam diante do rugir do leão esfriam na fé, logo deixam de frequentar a igreja, por exemplo, também já não oram mais como antigamente, já não têm mais prazer em ler a palavra de Deus, e estão a um passo de dobrar os seus joelhos diante dos diversos falsos deuses que há nesse mundo. Mas isso não aconteceu com Daniel. Diante da ameaça, ele reconheceu ainda mais a sua necessidade de Deus, a sua dependência de Deus, a necessidade de estar ainda mais perto de Deus e continuar a fazer o que sempre fazia, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Nada mudou, apesar dos leões. Irmãos, não vamos deixar que os leões nos afastem do Senhor e nem da nossa fidelidade ao Senhor. Ao contrário, quanto maior for a ameaça e o perigo, mais devemos buscar o Senhor. Quanto maior o leão, mais devemos correr para o Senhor. E precisamos entender, irmãos, que algumas vezes Deus permite os leões exatamente para isso, para que busquemos mais. O salmista disse isso: antes de ser afligido, eu me desviava, mas agora busco o Senhor. A aflição fez com que ele buscasse mais o Senhor. E muitas vezes, esse é o propósito dos leões, para que busquemos mais o Senhor e não nos afastemos do Senhor, como alguns fazem. Uma segunda lição, irmãos, é que quando se esgotam os recursos humanos, podemos confiar na intervenção de Deus. O rei Dario gostava de Daniel e tentou salvar Daniel. Porém, mesmo como o homem mais poderoso da terra, ainda assim ele não pôde salvá-lo. Diz o texto, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edital ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Aqueles homens armaram ali uma trampa para o rei e para Daniel. E agora o rei estava amarrado, não podia fazer nada. O rei trabalhou todo dia a procurar uma maneira de salvar Daniel, mas estava imobilizado por seu próprio decreto, já que havia uma lei maior de que nem o próprio rei podia mudar um decreto que ele mesmo havia editado. Então não havia saída, tudo parecia perdido, sem esperança de salvação. Parecia que o fim de Daniel havia chegado. Ninguém, nem mesmo o rei, poderia livrá-lo daquela terrível condenação e morte. Os recursos humanos se haviam esgotado. Mas, irmãos,
o testemunho de Daniel era tão forte, sua fé em Deus era tão contagiante, que o próprio rei Dario reconheceu que, apesar dele mesmo não poder fazer nada, o Deus de Daniel sim podia. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. A fé de Daniel contagiou o rei. O teu Deus te livrará. Quando falharam os recursos humanos, entrou o recurso divino. Irmãos, quando falham os recursos humanos, podemos esperar pela providência de Deus. Daniel foi lançado na cova dos leões, passou toda a noite na cova, na companhia dos leões. Os irmãos acham que foi fácil? Eu creio que foi uma noite de grande provação para Daniel, porque diferente dos seus 3 amigos que foram lançados na fornalha ardente, e lhes apareceu visivelmente o anjo do Senhor. Nós vimos isso domingo passado, o 4º homem da fornalha. Até Nabucodonosor viu o anjo ali a passear com eles, a confortá-los e a livrá-los. Com Daniel não aconteceu isso. Não havia nenhuma presença física sobrenatural a confortá-lo, pelo menos o texto não indica isso. Na cova, presentes fisicamente, estavam somente Daniel e os leões ameaçadores. A única coisa que poderia confortá-lo naquela cova era a sua fé no Deus invisível. Invisível, mas sempre presente. Mas, irmãos, eu fico a imaginar que provação não deve ter sido para Daniel. Como devia sentir-se cada vez que um leão rugia, ou abria a boca para bocejar, e se algum leão se aproximasse dele, será que o coração de Daniel disparava? Consegues imaginar-te no lugar de Daniel, tu ali naquela cova escura e vários leões a rugir, famintos? Como te sentirias naquela cova cheia de leões a rugir e famintos? Que sentimentos devem ter tomado conta do coração de Daniel durante toda aquela noite de terror, medo, dúvida, desesperança, aflições? Irmãos, sabe quantos anos Daniel tinha quando foi lançado na cova? Aí nós vemos nas figuras aí, né, um jovem na cova dos leões, né? Ele era jovem quando foi levado ao cativeiro. Daniel tinha 81 anos quando foi lançado na cova dos leões. Já havia passado por 3 reis: Nabucodonosor, Belsazar e agora Dario. 81 anos, não era um jovenzinho. Imagina, no meio daqueles leões, pavor, medo, angústia. Achamos que já não há mais jeito. Quando estamos numa situação assim, o que sentimos, irmãos, quando diversos leões ameaçadores se aproximam de nós? Pavor, medo, angústia. Achamos que já não há mais jeito, que chegamos ao fim, que não há saída. Ali naquela cova, fisicamente estavam Daniel e os leões. Mas, irmãos, no mundo espiritual, no mundo invisível, estava algo a acontecer. De um lado estava o diabo, a rugir como um leão,
a querer devorar a fé, a devoção, o ânimo, a fidelidade de Daniel, através daqueles leões ameaçadores, mas acampado ao redor de Daniel estava o anjo do Senhor para fechar a boca dos leões. Como diz o Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Irmãos, nós não vemos porque esse anjo é invisível, mas segundo a palavra, ele está acampado ao nosso redor para livrar-nos, para proteger-nos. Daniel não viu o anjo fisicamente, mas percebeu a atuação do anjo do Senhor para livrá-lo, e por isso disse ao rei: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Não importa quantos leões estejam a ameaçar-te, nunca percas de vista o anjo do Senhor. Ele está ao seu lado, acampado para livrar-te. Ele é invisível, mas sempre presente. Esse anjo, irmãos, é o próprio Senhor Jesus, que prometeu estar conosco para sempre. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco ao nosso lado. Estás a ouvir nesse momento o rugido ameaçador de algum leão? Há na sua vida o rugido ameaçador de algum leão? Não temas, o anjo do Senhor está ao teu redor para fechar a boca do leão, ainda que tudo pareça perdido, ainda que tenha esgotado todos os recursos humanos, podemos contar com a intervenção do anjo do Senhor, que sempre vem para tapar a boca do leão e não permitir que sejamos devorados. Irmãos, uma terceira lição é que depois de toda noite de terror, sempre vem o livramento de Deus, sempre. Foi assim com Daniel. Não sei quantas horas aquela noite na cova durou para Daniel. Em momentos assim, as horas parecem intermináveis, o relógio se arrasta, o tempo não passa, a noite escura parece não ter fim. Mas chegou o dia, o sol despontou no horizonte, o dia raiou e com ele uma nova manhã, novas esperanças. Daniel passou ileso por aquela noite de terror e agora pela manhã podia louvar o Senhor. O Senhor que não o livrou da cova dos leões. O Senhor que permitiu que fosse jogado na cova, mas tapou a boca dos leões para não devorá-lo. E como diz o Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As noites de choro, irmãos, são inevitáveis. Pode acontecer de passarmos noites inteiras nas covas dos leões, mas nenhuma noite dura para sempre. É inevitável, mas não interminável. Breve vem o dia e com ele a alegria do livramento do Senhor. Foi esse o testemunho que Daniel pôde dar ao rei, depois de passar uma noite de terror na cova dos leões e experimentar o livramento do Senhor. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não lhe fizessem dano. O meu Deus. Irmãos, o Deus de Daniel também é o teu Deus. Tu também pode dizer, o meu Deus. O Senhor não livrou Daniel da cova
mas o livrou na cova. Não o livrou da companhia dos leões, mas o livrou de ser devorado pelos leões. A noite de terror havia passado. O que Daniel agora tinha diante de si, por causa da sua fidelidade e fé, eram novos dias de alegria e de prosperidade. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Estás a sentir-te como Daniel na cova dos leões? Numa situação onde os recursos humanos se esgotaram e não encontras saída? Estás a passar por uma noite de terror? Não permitas que nada disso sirva para esmorecer-te, para fazer-te esfriar na fé, para fazer com que retrocedas no caminho da fidelidade e da comunhão com o Senhor. Mantenha a tua confiança, continua a fazer o que sempre fizeste, ou até mais, nunca retrocedas. Estás a ouvir o rugido ameaçador do leão? Não tenhas medo, são apenas rugidos que assustam, mas não devoram. Porque do teu lado está o anjo do Senhor para livrar-te. Então não prestes atenção no rugido, mas olha para o anjo do Senhor, ele está ao redor para te dar livramento. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Se tens alguma dúvida, ouça o testemunho de um rei pagão, porque Dario era um rei pagão, que teve que se curvar diante do poder e da fidelidade de Deus para com seu servo fiel, e por isso fez o seguinte decreto: da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse Deus vivo e para sempre permanente, esse Deus que livra, salva e opera maravilhas no céu e na terra, esse Deus que livrou Daniel do poder dos leões, também é o teu Deus e te pode livrar de todos os teus leões. Irmãos, sempre haverá leões na vida, sempre, mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Dos que o temem e os livra. Amém? Amém.